Opa, tudo bem? Diretamente de Riga, na Letônia, eu sou o Berzins e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um aspecto da guerra econômica que está acontecendo nesse momento. É que tem muita gente que está desenvolvendo e que está acreditando ou mesmo está simplesmente debatendo a ideia que por conta das sanções do Ocidente contra a Rússia, o dólar vai perder a sua hegemonia mundial enquanto a moeda principal do sistema econômico. E então eu quero discutir esse ponto com vocês porque na verdade isso não faz muito sentido, né? Então, primeiro, a primeira pergunta que a gente tem que responder para entender essa questão é por que o dólar virou essa moeda internacional por excelência. E o primeiro de tudo é que a própria origem da internacionalização do dólar é conectada com a própria criação do sistema do Federal Reserve em 1914. E nos 20 anos do Federal Reserve, então o que vai de 1914 até 1924, o dólar já havia se estabelecido enquanto uma das moedas mundiais e já estava, inclusive, concorrendo muito, já estava, inclusive, contribuindo para diminuir a influência da libra esterlina. E isso foi resultado não simplesmente do fato dos Estados Unidos nessa época de logo após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já terem se tornado a principal potência econômica do mundo e já ter as maiores reservas de ouro do mundo, mas isso também foi um próprio trabalho do Federal Reserve em estimular o sistema financeiro dos Estados Unidos a se internacionalizar. É claro que em 1944, quando houve o acordo de Bretton Woods, obviamente que isso ajudou muito o dólar, ou melhor, tem que dizer que isso foi o ponto fundamental para estabelecer essa hegemonia do dólar. Inclusive é interessante que o Keynes, na época, que era o representante da Grã-Bretanha em Bretton Woods, ele queria que a moeda internacional por excelência fosse uma moeda realmente internacional, controlada por organismos internacionais, que chamaria Bancor. Só que o Dexter White, que era o representante dos Estados Unidos, ele conseguiu fazer um lobby melhor e os outros países acabaram votando e aceitando o dólar enquanto a moeda fundamental. E isso também por quê? Porque os Estados Unidos, como eu já disse anteriormente, já detinha as maiores reservas de ouro. E uma coisa que é interessante, só para fazer uma fofoca aqui, é que o Dexter White tem gente que acredita que ele era um agente da União Soviética. Inclusive tem livros sobre isso, tem documentários sobre isso. Eu não sei se era ou se não era, mas é interessante pensar. Imagine um agente de influência soviético ou um espião soviético representando os Estados Unidos na reunião de Bretton Woods. Bom, então, o sistema de Bretton Woods, na verdade, acabou funcionando como uma forma de atrelar as moedas dos outros países ao ouro de forma indireta, ou seja, através do dólar. Os outros países, então, teriam reservas em dólar, fariam operações em dólar e isso tudo seria garantido pelas reservas de dólar dos Estados Unidos. De dólar não, perdão, de ouro dos Estados Unidos. Em 1971, o presidente Nixon ele declarou unilateralmente o fim do sistema ouro-dólar e, consequentemente, do sistema de Bretton Woods. E ele abriu uma caixa de Pandora completamente no mercado financeiro, que eu já vou discutir com vocês por quê. E o Nixon fez isso justamente para querer desvalorizar o dólar. E exatamente foi em 1971 que houve uma das maiores discussões a respeito do dólar da possibilidade do dólar perder a hegemonia enquanto moeda mundial e o que a gente vê não está perdendo. Não perdeu, até hoje não perdeu. E por que o dólar não perde essa hegemonia mundial? Ele pode perder, é isso que eu quero falar um pouco mais para frente, mas até hoje por que o dólar não perdeu? Primeiro de tudo, obviamente, os Estados Unidos é a economia mais forte do mundo, a economia mais poderosa do mundo. Segundo, isso ainda é uma herança de Bretton Woods, obviamente, do sistema ouro-dólar, enquanto moeda internacional. Mas tem outras questões. O sistema financeiro inteiro, basicamente, é em dólar. Quem vai operar em Bitcoin, quem vai operar em cripto, é em dólar.
Quem vai operar, por exemplo, obviamente nas bolsas dos Estados Unidos é em dólar. Quem vai operar em Chicago na bolsa de commodities é em dólar, tá? Então, o dólar tem muito essa questão de é cômodo operar em dólar no sistema financeiro. É claro que na Europa tem o euro, é claro que a China está tentando com o renminbi também, através de Xangai, né? A China está querendo usar a experiência de Hong Kong para fazer Xangai ser um dos grandes centros financeiros do mundo, que já é, na verdade, mas para ser mais ainda, quando eu digo um grande centro financeiro, é fazer frente aos Estados Unidos e fazer frente a Londres e a Frankfurt, por exemplo. Mas bom, voltando à questão. E tem o último ponto, é que o comércio internacional, e não é só a questão do petróleo, como muita gente quer dizer, que mataram o Saddam Hussein porque ele queria negociar petróleo em dólar. Não é simplesmente isso. Daí mataram o Gaddafi porque o Gaddafi queria fazer o ouro voltar a ser a grande questão, a grande moeda, a grande garantia para evitar a desvalorização. Inclusive, eu li o artigo de um jornalista russo recentemente fazendo esse argumento. E isso também não faz sentido. E isso não faz sentido porque, veja, vamos lá, todas as reservas de ouro do mundo, todo o ouro que já foi minerado, se a gente converter em dólar na cotação de hoje, que está $1.950 mais ou menos, isso vai dar 13 trilhões e meio de dólares em ouro. Só que só o sistema financeiro, de acordo com dados do BIS, do Bank for International Settlements, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, já está em 1 quatrilhão de dólares. Eu já vi outros dados dizendo que está mais, eu vi outros dados dizendo que está um pouco menos, 850 trilhões de dólares. Mas só que não muda muito. Vamos arredondar, é 1 quatrilhão de dólares. Então, como é que você tem 1 quatrilhão de dólares se você tem 13 trilhões e meio de dólares em ouro? Ou seja, o padrão ouro é uma coisa completamente do passado e não faz sentido nenhum falar sobre qualquer volta do padrão ouro. Ah, mas a Rússia atrelou o rublo no ouro agora. Eu já discuto esse ponto, mas isso foi um ato meio desesperado por causa das reservas da Rússia terem sido congeladas pelo Ocidente. Então, não tem reserva para manter a estabilidade do câmbio e o rublo está sofrendo ataques, né? O rublo dólar chegou a 150 mais ou menos, e eu vi um cálculo recente que se não fosse atrelar o rublo ao ouro, como o Banco Central russo fez, que já era para estar 210 mais ou menos, né? E a Rússia vai conseguir fazer isso enquanto tiver as reservas, né, para manter isso, porque investimento está saindo de lá, o comércio exterior está prejudicado. É claro que ainda tem a questão energética, a questão do gás, né, para a Europa, mas só que os países europeus estão tentando se livrar. Tem que ver como os contratos com a China serão desenvolvidos, sobretudo porque a Rússia não tem gasoduto suficiente para o leste, né, para a direção do Oriente, porque o negócio sempre foi com a Europa. Então, os gasodutos são todos voltados para o Ocidente, né? Tanto que tinha o Nord Stream 2, que a Alemanha falou que vai deixar fechado por enquanto, também era, né, da Rússia para o Ocidente. Então, tem uma questão de infraestrutura. E outra questão também importante, estrutural, que acaba apertando a Rússia nesse sentido, é que o gás e o petróleo que a Rússia tem, as maiores reservas que a Rússia tem, estão em lugares extremamente difíceis de prospectar. O gás e o óleo, que era fácil, basicamente já acabou. E agora vai ter que fazer prospecção no Ártico, prospecção em outros lugares mais longínquos, e isso encarece muito a prospecção, pode ser economicamente inviável. Então tem várias questões que têm que ser levadas em consideração. Mesmo sem as sanções, a economia da Rússia também é fragilizada. Basicamente exporta, então, recursos naturais, não tem tecnologia, não tem outras
outras exportações, mesmo exportações de produtos alimentícios, é fraca. Tem exportação de armamento, mas só que a indústria bélica da Rússia é muito dependente da economia ocidental, porque depende muito de partes importadas do Ocidente, que são basicamente as partes com um maior nível tecnológico. Então, só para dar exemplo para vocês, a produção dos tanques T-72 pela Uralvagonzavod já parou, porque não tem peça. O Sukhoi 34, que é um dos principais caças da Rússia, vai começar a ter problema de manutenção agora, porque não tem peça para repor, porque a peça vem do Ocidente, tem que ver quanto tempo eles vão aguentar isso. Mas voltando na questão da hegemonia do dólar, eu comecei a digressar sobre a Rússia, desculpe, mas sobre a questão da hegemonia do dólar, voltando. O dólar mantém a hegemonia por causa daqueles pontos que eu disse anteriormente. Só que se a gente olhar historicamente, essa hegemonia do dólar já está sendo contestada. E está sendo contestada, primeiro, desde o final dos anos 90 pelo euro e, segundo, pelo renminbi chinês. Então a Rússia, nesse momento, não tem vez nessa história. Inclusive tinha uma questão sobre da Rússia e da Índia fazer troca de produtos diretamente, de fazer um sistema alternativo. Mas isso já aconteceu na época da União Soviética e não terminou a hegemonia do dólar, né? Bom, quem tem chance de acabar com a hegemonia do dólar é a China, o renminbi. Agora, voltando, a hegemonia do dólar já foi quebrada, porque tem o euro. E a terceira moeda que está começando a contestar, então, o dólar é o renminbi. Mas só que ainda é pouco. Vamos ver uns dados aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui, ó. Vamos lá, ó. Aí estão, né, os países com as maiores reservas internacionais, né? A China em primeiro lugar, Japão, Suíça e tal, né? E não é surpresa que a China tenha as maiores reservas, dado o balanço de pagamento da China, né? Mas vamos dar uma olhada, vamos seguir adiante e vamos ver mais aqui, ó. Aqui, ó. Opa, vamos voltar para trás que... Pronto, ó. Aqui tá, ó. O quanto que a China tem, né, de títulos da dívida dos Estados Unidos depois da vitória do Biden. Caiu e agora subiu de novo. Quer dizer que a China andou comprando o título da dívida dos Estados Unidos. E basicamente isso é em dólar. Quer dizer que qual que é o apetite então da China para tirar o dólar, para acabar com a hegemonia do dólar? Não é um apetite tão grande assim, porque senão não ia comprar títulos da dívida dos Estados Unidos, né? Vamos para frente. Agora vamos ver, ó. As moedas, né, que são as maiores reservas do mundo, né? Basicamente a gente pode ver, é dólar. Basicamente é dólar, daí em azul mais claro é euro, daí em verde ali é ien, daí é pounds, né, a libra esterlina, daí vamos ver, cadê o renminbi? Cadê o renminbi? Nem aparece nesse gráfico aí, dólares australianos, francos suíços. Tem o renminbi. O renminbi é aquele laranjinha em cima do azul claro, né? E pronto. Olha o tamanho. Então veja a quantidade, a dominância do dólar e do euro em comparação às outras moedas. E se a gente levar em consideração... Vamos para frente aqui, ó. Isso, aqui a gente pode ver de forma mais detalhada, né? Isso aí é do quarto trimestre de 2020. Então, olha, em rosa ali o renminbi, né? O renminbi ainda vai ter que tirar a libra esterlina e o ien para conseguir ser a terceira moeda. Então, quer dizer que o dólar já está contestado, como eu disse, pelo euro. Eu acredito que a China vai fazer o renminbi ser a terceira moeda mundial. E eu acredito em um sistema, então, de 3 moedas, que é o dólar. O dólar vai continuar sendo a moeda fundamental.
mais o euro, por conta do peso econômico da Europa, e mais o renminbi enquanto alternativa. Então, se é para ter uma moeda que seja alternativa ao Ocidente, não é o rublo. Vai ser o renminbi. E eu falei que eu ia mostrar uns gráficos da Rússia antes de terminar. Olha aqui, ó, como o rublo caiu e agora voltou. Mas o rublo só voltou por conta da interferência direta do Banco Central russo e colocando também a questão das reservas em ouro, né? Atrelando então o rublo ao ouro. E se a gente olhar aqui, né, os débitos, a dívida, né, as dívidas que a Rússia tem que pagar, agora abril está sendo um mês muito turbulento para eles já perderam um e não conseguiram pagar. Agora está em discussão se vão conseguir pagar ou não, mas maio é mais tranquilo, junho é mais tranquilo, mas setembro de novo, daí de setembro até dezembro começa a ser um período mais complicado. E daí a gente tem que ver como é que a guerra vai terminar, se não vai terminar, quais são os desdobramentos da guerra, sobretudo porque é uma coisa que não pode ser esquecida, que foi uma lição que a Alemanha aprendeu duramente durante a guerra na África, no início do século XX, é que precisa ter dinheiro para fazer guerra. E se não tem dinheiro, não consegue fazer guerra, porque não consegue repor equipamento, não consegue pagar soldado, tem toda a questão de logística. Então tem que ver como que a economia vai acabar influenciando essa questão da guerra. De qualquer maneira, a hegemonia do dólar já está contestada pelo euro, mas só que é uma contestação, assim, vamos dizer que muito estável, né? E tem que prestar atenção na China. Não tem que prestar atenção para essa questão específica, não tem que prestar atenção na Rússia, tem que prestar atenção na China. Que quem tem a capacidade realmente de contestar o papel do dólar no sistema financeiro internacional é a China com o renminbi. Mas, de qualquer maneira, o dólar não vai desaparecer, o dólar vai continuar sendo uma das moedas mais importantes. Então, provavelmente, daqui, vamos dizer, 10 anos, se a China conseguir realizar todas as suas ambições, a gente vai ter, então, o dólar, o euro e o renminbi. É isso, um forte abraço e até a próxima.